Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, pessoal, às nossas interpretações textuais. Hoje nós teremos a lista 11, ok? Acompanhe comigo no livro de vocês essas questões. Vamos trazendo continuando trazendo para vocês alguns bizus. Eu continuei com aquela mesma tática de destacando palavras-chave das alternativas. Também continuei com a prática destacando aquilo que é de importante no texto e que vocês podem fazer isso ao ler o texto, para que vocês otimizem mais o tempo, vocês destaquem a ideia central do texto, palavras que porventura lhes ajudarão no processo de interpretar ou compreender a questão. Então vamos lá, caros alunos, acompanhem comigo as questões, tá? Vejamos, na lista 11, a primeira questão, ela faz uso de gêneros textuais distintos na sua estrutura, distintos na sua estrutura. Nós temos aqui um texto, esse primeiro texto. É interessante sempre observar que qual é a função social do gênero textual. Medo de pegar HN1, conheça vacinas contra a gripe e saiba como se prevenir. Esse texto é do UOL, tá? Então, são plataformas, você já viu que já são plataformas distintas. Eu nem fui para o comando da questão ainda, mas é porque eu quero abordar algumas características ainda que são pertinentes ao gênero textual. Aqui, basicamente, eu vou ter um texto informativo, ok? Já aqui nós temos um outro texto, a referência bibliográfica dele, do Ministério da Saúde, né, Governo Federal. E observe, vacine-se, dia D, 12 de maio. Quem lembra da vacina se protege da gripe. Vejamos que o assunto, o assunto, gripe, vacinação, né, contra H1N1. Olha só, gripe. Vamos observar. A função desse primeiro texto pode ser de informar, até pelo contexto de produção dele aqui. É um site, né? UOL. Aqui é uma campanha de incentivo, de estímulo, orientando de certa forma, para que nós não esqueçamos, olha, quem lembra da vacina se protege da gripe. Ok? Então, nós temos aqui basicamente um texto que faz uso apenas da linguagem verbal, não é assim? Basicamente, nós já presumimos isso. O texto, a linguagem utilizada é uma linguagem não verbal e também verbal. Então, eu quero que vocês observem aqui, pessoal, já é algumas diferenças. Vocês precisam se ater a isso. Quando vocês observarem que for posto aí na questão dois textos, é preciso vocês adentrar as características que diferem esses textos, que porventura o comando da questão pode lhe perguntar isso. Geralmente, quando se tem dois textos, eles confrontam os dois textos. Então, adentrem-se aos pormenores de tipo de linguagem utilizada, a estrutura do texto. É preciso se ater a isso, porque com certeza lhe dá indício para você resolver a questão. Pois vamos lá, tá? Então, aqui pode ser um anúncio publicitário, uma campanha publicitária, e aqui nós temos um texto informativo. Vejamos. Comando da questão 1. Veiculados em plataformas de comunicação distintas, eu já disse isso. Um foi no site da UOL e o outro texto foi o Ministério da Saúde, dos sites gov.br. E aí pergunta, os textos acima apresentam. O que é que esses textos, tá? Eu quero que vocês observem. O que é que esses textos vão ter de diferente e vão ter de analogia, de algo que vai ser basicamente igual.
Será que esses textos, letra A, têm objetivos comunicacionais e recursos de linguagem idênticos? Objetivos comunicacionais e recursos de linguagem idênticos. Eu destaquei recursos de linguagem idêntico. Não é. Um é só apenas a linguagem verbal e o outro a mistura de linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista. Então, os dois textos não possuem recursos de linguagem idênticos. Então, eu já destaquei isso aí, de vermelhinho aí, para você descaracterizar a alternativa. Porque diz que objetivos comunicacionais também pode ser um apenas para informar e o outro para convidar, para alertar, para estimular a população a vacinar-se contra a gripe. Então, também pode ter objetivos aí diferenciados. Letra B. Objetivos comunicacionais e funções sociais idênticos. Aí a função social não é. Porque o gênero textual 1, a função social dele é de informar. No texto 2, a função social não atrela-se basicamente, o seu objetivo primordial não é informar, é de convidar, é de alertar. São tipo aqueles textos basicamente chamados de injuntivos. Então, a tipologia do texto 2, injuntivo, a tipologia do texto 1, expositivo ou informativo. Então, a função social não é a mesma. Letra C, funções sociais, aí você já vê o nome que eu destaquei, diferentes. Pois é, são diferentes mesmo. E os recursos de linguagens também são diferentes. Bateu a questão? Questão correta, letra C. Mas vamos lá, letra D. Assuntos e recursos de linguagem idênticos. Se nós já encontramos a resposta correta, dizendo que os recursos de linguagem são diferentes, basicamente o recurso de linguagem não é idêntico. Nós já vimos isso em alternativas anteriores. Tá? O assunto, basicamente o foco de cada um dos textos é a mesma coisa, porque ambos falam sobre a gripe. Ok? Letra E. Não seria a letra D, nós já encontramos a letra correta. Assuntos e funções sociais diferentes. Assunto é o mesmo, função social do gênero textual não é. Portanto, galerinha, gabaritando comigo, resposta à letra C, voltando. Funções sociais e recursos de linguagem diferentes. Questão 2. Eu não vou ler o texto todo, porque vocês têm o texto aí. E basicamente vocês já leram todos os textos e responderam às questões. Eu destaquei apenas uma forma de dar ênfase ao texto de Bernardo Guimarães, que faz referência à obra A Escrava Isaura. Recordem comigo, vocês sabem o que diz essa obra, não é isso? Uma obra que foi escrita dentro de um contexto de produção, enaltecendo, exaltando, colocando em pauta a questão da escravidão na época. Beleza? Lá do romantismo. A segunda geração do romantismo. Vejam que os textos eles entrelaçam a questão de interdisciplinaridade, trazendo outras áreas, no caso a literatura, para dentro da interpretação. Gente, vamos lá, aqui é uma descrição da escrava Isaura. A escrava Isaura, ela era uma escrava de tipicidade bem diferenciada. Ela era uma escrava branca. E ela foi criada pelo senhor da fazenda, o dono da fazenda. Eles gostaram muito dela, criaram um certo afeto, e Isaura, na realidade, na condição de ser escrava, mas ela tinha todo um aparato de se portar e se comportar como se fosse na sua parte externa, nas características externas, como ela era descrita. Ela era muito bela, ela se vestia como, basicamente, em algumas situações, como as outras senhorinhas da época, como eles chamavam. Então, nós vamos observar o quê? Tem aqui um trechozinho, tá? Da escrava Isaura. Vamos ao comando da questão logo? Questão 2. A personagem apresentada no trecho pelo narrador é Isaura, uma escrava que foi criada e educada fora da senzala. Isaura tinha essa tipicidade, ela foi criada. Os donos da fazenda gostaram de Isaura e levaram Isaura para ser cuidada. Ela nasceu branca, porque o pai de Isaura era branco, o Anselmo, mas a mãe era negra. E viveu, né? Foi negra, escrava na senzala, essa coisa toda. No texto, essa figura feminina é descrita de que forma?
Como é que Isaura é descrita agora pelo autor? Vamos voltar agora. Então, esse texto é descrição. O comando da questão quer de vocês um traço que vocês relembrem a tipologia descritiva. Porque nós temos 5 tipologias: a argumentação, a narração, a descrição, a exposição e a injunção. Descrição. Então, voltando ao texto. As linhas de perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as baixas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos, elevam a mente e paralisam toda a análise. A tese é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuance delicada, que não sabereis dizer se ela é palidez ou cor de rosa desmaiada. Minha gente, uma descrição aqui enaltecendo as características de Isaura. Aí vai dizendo os cabelos soltos, fortemente ondulados, né? Na fronte calma e lisa como um mármore polido. A luz, então, aqui é um momento de enaltecer, de engrandecer. Isaura aqui está sendo descrita de uma forma, uma mulher perfeita. Ok, pois vamos lá. Nesse trecho que eu destaquei e nos demais pormenores do texto que vocês leram, que já leram, como vocês fariam a descrição de Isaura? Letra A, de modo sensual, vocês veem isso? Bernardo Guimarães usou esse artefato de descrevê-la de modo sensual? Acredito que não. B, com ênfase em sua simplicidade que se opõe à suntuosidade da casa onde mora. Na realidade, ele nem dá muita ênfase na simplicidade, ele enaltece Isaura como altamente bela. Ele atribui características exitosas, pomposas em relação a Isaura. Então, não com ênfase na sua simplicidade, porque ela era uma escrava, mas era uma escrava branca que viveu fora da senzala dentro de um contexto de vida, digamos assim, mais elevado da época, que eram os senhores de fazenda, os donos dos escravos. Letra C. Pelo espírito misterioso que a envolve e que desperta a atenção do narrador. Ele não descreve Isaura com esse espírito misterioso, até porque Isaura era muito dócil, não é? Isaura era muito autêntica. Então, não tem nessa descrição, tá? Ela não é descrita pelo espírito misterioso dela. Existiam outras personagens misteriosas, mas ela não. Letra D. Como dona de uma beleza superior. Idealização que se opõe à sua condição de escrava. Como uma escrava poderia ser descrita? Nessa condição aqui, tá vendo? Como dona de uma beleza superior, idealização que se opõe à sua condição de escrava, lá no século XVIII. Preste atenção. Então, é algo bem exitoso, é algo muito pomposo a forma como ele descreve Isaura. Então, galerinha, no texto essa figura feminina é descrita como uma beleza enaltecida, uma beleza indescritível, que é incapaz quando a gente diz indescritível, é uma beleza que ela supera todos os moldes. Ela é incapaz de ser descrita, essa beleza, pela sua beleza, pela sua grandeza. Então, nós temos aqui, galerinha, a descrição dela como dona de uma beleza superior. Letra E. Em função de sua nativa tristeza. Aqui, nesse trecho dele, não menciona, não faz nenhuma inferência com alguma situação que Isaura fez e traz tristeza. No decorrer da obra tiveram alguns momentos, mas nesse não. Então, resposta correta, gabaritando comigo. Resposta D, voltando. Como dona de uma beleza superior. Ok. Questão 3, sobre o mesmo texto. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos, elevam a mente. E o colo donoso e do mais puro lavoro sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. O autor só quer que você diga que semântica é atribuída a esses dois termos destacados. Os termos sublinhados significam respectivamente. O que é elevar? Eleva. Olhem que tem algumas palavras que trazem sentido contrário de elevar. Perturbam. Eu só deixo aqui a primeira palavra. O que significa elevam? Perturba. Arrebatam na letra B. Encantam. Elevam a mente. Enfraquecem. Dispersam. O que é enlevam a mente?
Ó, enaltece, encantar. E o que é inefável? É algo que porventura é tão grandioso que nós somos incapazes de descrevermos. Então, o que é algo indescritível? É algo que nós não temos a capacidade, é tão grandioso que nós não temos a capacidade de descrever. É a mesma coisa de inefável. Galera, essa questão aqui é questão de semântica. E a questão de semântica, de identificar o sentido das palavras, vocês atrelam a isso a leitura. Então, cuidado com uma questãozinha dessa, não é nem por exemplo. Eita, professora, me pegou. E agora, o que é inefável? Mas dá para você perceber pela contextualização. Muitas vezes tem aluno que é astuto. Ele pode até não saber o que é inefável, mas ele é astuto em pegar alguns bizus. De repente você saiba o que é levam. Enlevam, aliás, né? Levam não. Enlevam. Mas não sei o que é inefável, você ganharia a questão. Portanto, galera, a resposta correta, gabaritam comigo. Letra C. Quarta questão. Nós temos um texto. Tá, aqui, texto 1 é confronto aqui de dois textos. E o texto 2, que é uma música, a melhor banda de todos os tempos da última semana, de Titãs. Ok, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Vamos ao comando da questão. Quarta questão. O verso do texto 2 estabelece a adequada relação temática com o nosso viralatismo. Presente no texto 1 essa questão, as alternativas foram tiradas do trecho. Todas estão entre aspas. Entre aspas. Então, eu quero que vocês relacionem o que é o viralatismo do texto 1. Do texto 1, não é assim? Ó, o viralatismo é a expressão usada no texto 1. E ele quer saber qual é a relação dessa expressão do texto 1 com alguma expressão que vai dizer a mesma coisa que está no texto 2. Vamos voltar ao texto. Olha... ele tirou alguma coisa aqui do texto 2. Vamos ao texto 1. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, não leve em conta meu inglês. Me perdoe, né, amados e amadas. A professora Rosalena não é boa em inglês, não. Em Wembley, porque perdemos? Eu aportugueso tudo. Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Vira-lata é aquele cachorrinho que não se dá tanta importância. Então, aqui foi feito, foi usada uma expressão para dizer que o autor do texto diz que isso é dizer que nós somos os melhores, os maiores, é uma simples verdade, que diante de algumas situações o brasileiro se prostra, né? Nos jogos diante de outra equipe. Então, ele quer dizer que o brasileiro precisa se convencer de que não é viralatismo, ou seja, tem que ser forte, arregaçar as mangas e combater o seu adversário, né? Então, ele relembrou um momento aqui. Então, vamos lá. Então, na realidade, é como se o brasileiro, o esporte brasileiro, o futebol, recuou, se prostrou, né, diante do outro e não reagiu como deveria. Tipo a Copa do Brasil contra a Alemanha, lembra do 7-1, nem lembro mais. Quer dizer, o Brasil estava totalmente apático ali, se tornou um vira-lata, digamos assim. Vamos lá. Qual? E aqui na letra diz, as músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucesso do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Galera, peguem aqui, relacione aqui o viralatismo lá do texto 1 com alguma coisa que está relacionado ao viralatismo. Qual é o trecho? É as novas, antigas, letra A, os discos que vendem mais, o melhor disco brasileiro de música americana. Professor, o melhor disco brasileiro, sim, a letra do Titãs diz isso. O melhor disco brasileiro de música americana é como se a gente fosse subserviente aqui, né? Então,
aqui. O que é que quer dizer o nosso viralatismo? Que a gente se prostrou. A gente não foi tão autêntico, tá? E o melhor disco brasileiro também é como o disco brasileiro de música, mas de música americana. É como se a gente desse mais ênfase à música americana do que à nossa própria música, nossa própria cultura. E o viralatismo também foi isso. Eles se prostraram, se doaram e não reagiram em relação ao futebol americano e ao futebol estrangeiro. E na realidade não se comportou de forma assim, digamos, gloriosa, na postura de ser dito como o futebol melhor do mundo. Então aqui a resposta correta, relacionar viralatismo no primeiro texto com alguma expressão no texto 2, dá no mesmo, essa questão de subserviência, ou seja, se prostrar, obedecer, ok? Então beleza, gabarito C. Quinta questão. É um texto onde faz uma pequena descrição. A rua nasce, eu só destaquei isso aqui. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Eu destaquei porque a resposta está exatamente atrelada a isso aí. Por isso que eu digo, leia o texto e destaca aquilo que vocês acham que porventura é importante. A rua nasce como homem, do soluço, do espasmo. A suor humano larga a massa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. E à vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias cantarem, coberto de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. Falando sobre a questão das ruas, como ela é feita, não é? E aí diz, a rua sente nos nervos essa miséria da criação. Como ela foi criada? A primeira parte descreve. E por isso ela é a mais igualitária. O que é uma coisa igualitária? A mais socialista, a mais niveladora. Ela nivela todas as obras humanas. Então vamos ao comando da questão. O narrador do texto personifica a rua, como se ela fosse uma pessoa, que é uma figura de linguagem personificada, dando vida a um ser inanimado, para evidenciar o seu caráter, o que é a rua? Ele diz que a rua é um espaço igualitário, mais socialista. Questão facílima. Minha gente, como é que ele evidencia aqui? A rua, o caráter da rua é rude, é entristecedor, é esotérico, é democrático e é estático. Mas no texto diz que ele é democrático. Democrático porque possibilita até mesmo a passagem dos menos favorecidos. Então, galerinha, a resposta correta é a letra D. Sexta questão. É um texto que eu também destaquei para ficar melhor, fazendo menção ao trabalho dos tradutores, né? Pessoas que trabalham com isso. Digamos, você tem um texto em espanhol, né? Aliás, você tem um texto em português, ele tem que ser transcrito para o espanhol ou para o inglês. Acontece muito isso quando você está concorrendo para algum curso de pós-graduação mais elevado, mestrado, doutorado. Então, o texto vai ter que ser posto em uma língua estrangeira, né? Ou então, a questão dos tradutores, essa forma como eles utilizam para traduzir várias línguas. O texto vai dizer, isso é uma tarefa fácil? Ou não? Aí vamos aqui. E as traduções, afinal, estão aí mesmo, pondo em xeque as afirmações de quem diz que tradução é impossível, que tradução não existe, coisas assim. Aí eles dizem que tem algumas opiniões que se diversam e contradizem, tá? E eles estão defendendo, esse texto é para defender o trabalho dos tradutores. Não deve ser fácil traduzir vários textos em várias línguas, não deve ser um trabalho muito, digamos, árduo. Pode-se comparar a tradução, ele faz uma comparação agora no último trecho. Pode-se comparar a tradução ao voo do besouro. O besouro, ele é um animal que tem tudo para não poder voar. O corpo é robusto, as patas não se recolhem, as asas são enfiadas no estojo de cascas duras. Mas apesar de todos os pesares, o besouro voa e muito. Com o tradutor dá-se a mesma coisa, ele fez um processo de analogia. Cada texto é um complexo de obstáculos e dificuldades aparentemente intransponíveis, linguísticas e não linguísticas. Entender o que o autor disse, o que ele quis dizer na língua dele é difícil. Dizer na língua da gente o que se entendeu na língua do original não é uma tarefa fácil. Mas o tradutor traduz e muito. E quanto mais difícil parece ser um texto, maior é o grande número de tradutores que se candidatam. É um grande desafio. Por que ele comparou? O voo do besouro, assim como a tradução, é o quê? É tanto mais eficiente quanto maiores forem as dificuldades. Ele diz no texto que
o besouro é um animal que tem tudo para não voar. O corpo é robudo, as patas não se recolhem, as asas são enfiadas no estojo. Aí vai dizer, mas apesar de tudo isso, o besouro voa e muito. Então, é tanto mais eficiente quanto maiores forem as dificuldades? Não, no texto não diz basicamente isso, tá? A tradução só vai ser mais eficiente quanto maior for a dificuldade. Aí pode até ter mencionado, mas acontece que vocês têm que comparar o voo do besouro, assim como a tradução. Que letra faz essa comparação? É letra B, fracassa em virtude das inúmeras dificuldades, não fracassa. Quando ele comparou o voo do besouro, é porque, embora ele tenha dificuldades, ainda assim acontece. Aparenta ser difícil, mas na verdade é fácil. Ele diz que a tradução não é fácil. Letra D, acontece ainda que pareça ser improvável. Letra E, cumpre sua função ainda que de maneira precária. Não é de maneira precária. Essa questão ele colocou o quê, minha gente? Que embora a tradução, o voo do besouro seja tão difícil, assim como a tradução, acontece, ainda que pareça algo improvável ou impossível. Portanto, galerinha, resposta correta, letra D. Sétima questão. Nós temos aqui no comando, vamos lá. Sobre o assunto principal dessa capa de revista, é correto afirmar que nós vemos assim. A medicina dá o braço a torcer. Adotados por hospitais no mundo todo, e incluídos no SUS, os tratamentos alternativos são cada vez mais estudados e aceitos pela ciência. Então, aqui está dizendo que a ciência não descarta. E isso é adotado nos hospitais do mundo todo. Aí tem a homeopatia, acupuntura, musicoterapia. Então, são formas alternativas. Essas formas alternativas, elas vão também sanar o nosso problema, digamos, de saúde. Então, é algo que não é descartado pela ciência, é algo que já tomou conta do mundo. Então, vamos lá. Sobre o assunto principal dessa capa de revista, é correto afirmar o quê? A área médica valida e utiliza tratamentos ainda sem a devida comprovação. Não, sem a devida comprovação não, a ciência já aceita. Letra B. O assunto principal desse texto. A medicina na contemporaneidade não só admite, mas também passa a aderir a tratamentos alternativos que contam com respaldo dos estudos científicos. Galera, foi dito aqui, a medicina dá o braço a torcer. É adotado esses métodos alternativos pelo mundo todo. E esses tratamentos são cada vez mais estudados e aceitos pela ciência. Portanto, está aí a resposta correta. Letra C, eu coloquei assim, a ciência hoje em dia valoriza os recursos optativos, como aí vai citando, em detrimento dos convencionais. Não diz que os convencionais foram extintos, não. É um complemento. Letra D, os países subdesenvolvidos são os que mais optam por outros cuidados de cuidados com a saúde, além dos... Mas aqui não fala de países subdesenvolvidos, aqui fala do mundo todo. Letra E, os cientistas, a partir de estudos, sugerem que a medicina alternativa possa substituir aos poucos tratamentos tidos. Não é para substituição, eles estão aceitando, estão incorporando. O método tradicional continua, eles só incorporam. Portanto, galerinha, a resposta correta está clara no texto. Resposta letra B. Questão 8. Aqui é de Machado de Assis, um trechozinho, onde ele está contando no leito de morte, esse eu lírico aqui, ele vai dizendo, né, que se morresse hoje, será que escreveria um livro? Mas aí eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó. Quando ele diz isso, o eu lírico coloca isso. Adeus, meu caro Senhor, leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muita arruda, se lhe não cheira a rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão-mogol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto e não os dou a ninguém mais. Olha só, o trecho do conto apresenta a história de um homem que... Aí veja só, quando você já ler o texto, ele fica espantado ao perceber que no leito de morte guarda um segredo? Basicamente o texto não diz isso. Letra B, pretende escrever um livro, ele não diz que vai escrever, ele diz que porventura poderia ser páginas, a história ser posta numa página aí, em páginas de livro. Letra C, aproveita o leito de morte para fazer confissões ao interlocutor. Ele falou, por isso que eu destaquei, adeus, meu caro Senhor. Letra D, acredito na possibilidade de ficar famoso após a morte. Ele não menciona de forma contundente isso no texto. Letra E.
Gostaria de ver sua história publicada ainda em vida. Ele só menciona isso. Mas qual é o teor? O trecho do conto se apresenta-se onde um homem conversa com outra pessoa. Portanto, é o interlocutor dele. Aproveita o leito de morte para fazer confissões a um interlocutor. Gabaritem comigo. Resposta C. Nona questão. Nós temos aqui uma charge. Se é charge, tem teor crítico. 13 milhões de desempregados. Chega uma pessoa e diz, eu quero um emprego. Diz para o gênio. Eu quero emprego para o meu irmão, para mim, para minha esposa, para o meu filho e para minha afilhada que acabaram de se formar. Aí, na posição, o gênio faz isso. E você acha que se eu pudesse arrumar todos estes empregos, eu estava aqui fazendo bico de gênio? Tá vendo? Vamos lá. As informações da Charles permitem concluir que o gênio é mais um nas estatísticas do desemprego e por isso ele quer ajudar o homem. Basicamente, ele quis. Letra B. O homem faz pedidos comuns e parecidos ao gênio, o que o deixa bem irritado. Será que ele só ficou irritado? Letra C. A capacidade de realizar os pedidos existe, mas o gênio não quer atendê-los. Ele nem deu a capacidade de realizá-los, porque ele já retrucou. Letra D. O gênio se declara incapaz de resolver a situação de desemprego, porque também o desemprego afeta a ele. É isso no texto, quando ele diz, se eu soubesse como fazer isso, eu não estaria aqui trabalhando como gênio. Se ele soubesse a fórmula de como encontrar um emprego. E letra E, a imprecisão dos pedidos do gênio faz com que ele desista de realizá-los. Não existe imprecisão. Galerinha, aqui a crítica feita é gabarito D. Vamos voltar à questão. O gênio se declara incapaz. Por que ele se declara incapaz? Porque ele diz que se fosse tão fácil, ele não estaria ali sendo gênio. Ele estaria trabalhando em outro segmento. Então, o gênio se declara incapaz de resolver a situação de desemprego, que também afeta a ele mesmo. Ok? Entenderam? Questão 10. Vamos ao comando. A partir da leitura do texto acima, percebemos que se trata de um texto argumentativo. Olha o comando, o texto é argumentativo, aquele texto que tece argumentos, opiniões sobre um determinado assunto. Analisando os argumentos expostos no trecho, é correto dizer que, vamos voltar ao texto, o maior instrumento da globalização cultural na sociedade tem sido certamente o conjunto das redes de comunicação de massa. A abrangência, extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das maiores transformações na virada do século. Então, o maior instrumento da globalização cultural tem sido o conjunto de redes de comunicação de massa, ok? Então, essas redes, elas estão na raiz das maiores transformações. Beleza. A partir disso, analisando os argumentos expostos no trecho, é correto dizer que essa questão é fácil porque está dentro do texto. A resposta está no texto explicitamente, compreensão textual. A partir da leitura do texto, vou voltar de novo ao comando. Acima, percebemos que se trata de um texto argumentativo. Analisando os argumentos expostos no trecho, é correto dizer que, letra A, as grandes redes de comunicação são responsáveis pela globalização? Não. Ela facilita, elas estão nas raízes. A globalização existe. Letra B. As redes de comunicação se uniram para formar um monopólio. Não diz isso no texto. Letra C. As redes de comunicação em massa estão nas raízes das maiores transformações dos últimos tempos. Olha aqui, galera. Pessoal, tá aqui, eu destaquei aqui. A abrangente extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das maiores transformações. Beleza? Resposta correta aí. Letra o quê? As transformações, letra C. Letra D. As transformações na virada do século foram responsáveis por criar um conjunto de redes de comunicação em massa. Não é basicamente isso que o texto diz. Letra E. As redes de comunicação em massa representam a totalidade dos instrumentos da globalização cultural. Gabaritem comigo, resposta letra C. Pessoal, nas próximas aulas eu vou dar continuidade. Não esqueça, nós vamos agora para o volume 2. Tá? Então, vamos à sequência do volume 2. Quando eu for trabalhar as listas, eu menciono aqui na videoaula para vocês. Então, portanto, aí a lista 10, a lista 11 está ok, mas eu vou alternando. Eu vou na próxima semana, nas próximas aulas, fazer logo menção ao capítulo 1 do volume 2, que vocês já têm em mãos, receberam até antes mesmo desse período em que as aulas foram suspensas, as aulas presenciais. Então, vou iniciar no volume 2, lá no capítulo 1, aí eu alterno com as demais listas. Então, quando for para eu trabalhar as listas, nós damos para vocês aqui um ok. Beleza? Pois um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima
Até a próxima aula.